a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Rapaz, sobre o lance do pênalti em si, lógico que eu do estádio, até na hora que teve o lance, eu fiquei na dúvida, cara, porque eu não sei se o braço estava meio que no movimento natural, a bola estava indo para lateral, tem dúvida se aquilo ali realmente foi pênalti, sabe? Assim como também eu acho que o lance do gelado, eu não sei como é que foi aí, vocês que estão aí com o apoio da televisão, e foi pênalti. Também achei, não sei se realmente teve aquele toque ali, um toque capaz de derrubar o atleta. Mas independente disso, nós tivemos um lance, por exemplo, ali do Parede, ali no final do primeiro tempo, ali uma falta de frente à grande área, que ele estava vindo, o juiz não deu amarelo, mas enfim, a arbitragem não influenciou, vamos dizer assim, se porventura não foi pênalti, é lógico que vai ter influenciado. Aquele lance do pênalti em nosso favor, eu tenho dúvida se aquele ali realmente foi pênalti, justamente pelo motivo que eu estou te falando. Não sei se foi meio que um movimento natural, a bola estava indo da área para a lateral, tenho dúvidas. Mas independente disso, não fizemos um bom jogo. Isso iria acontecer uma hora. Apesar da gente ter muito chute interceptado, nós não fizemos o goleiro adversário trabalhar. Vamos dizer, e quando você perde uma partida e seu goleiro é o melhor jogador em campo, você não fez uma boa partida. A matemática ela é muito simples nisso aí. Então, não fizemos uma boa partida. Eu acho que ficou abaixo em todos os níveis. Então, agora, não é crise, como eu bem tenho falado aí para vocês de forma reiterada, cada jogo é uma decisão, é um espírito de decisão. Ponte Preta, por mais que não foi um jogo bonito de se ver, a gente começou o jogo bem, aí essa sequência, essa questão de você ser o único invicto ainda do campeonato e vai mexendo com as pessoas, com os atletas, e a gente vai deixando de ter determinados cuidados. Se for ver o lance que iniciou, que foi o início do pênalti em favor da Ponte Preta, foi num lateral, onde o nosso atacante, em vez de esperar o lateral, optou bater naquele ímpeto de fazer o gol, aí a gente perde um passe besta no meio de campo, toma uma bola nas costas do lado oposto, e aí estoura na defesa lá atrás, e aí culminou nesse pênalti que eu fiquei meio na dúvida. Então, erramos nisso aí. Agora, o que a gente sempre coloca é que a cada jogo nosso é uma decisão. E no próximo sábado nós temos uma decisão. Pedimos para o torcedor entender, o torcedor tem feito a diferença, agradecer aos torcedores que aqui vieram em bom número, pedir desculpas porque por a gente não ter desempenhado um bom futebol, mas às vezes tem coisa que precisa acontecer para você também se ajustar, se reorganizar. É difícil, mas nós temos um campeonato, como eu disse, vem falando para todos. Você vai ter oscilações e o importante agora é você não gerar desconfiança. Nós temos um bom time, nós temos bons jogadores e contamos muito com o apoio do torcedor no próximo sábado para a gente encarar o Sampaio Corrêa por mais uma decisão do Campeonato Brasileiro da Série B, como se fosse o último jogo. Esse é o meu pedido. Presidente, boa tarde. Paulo Massad, Band News Goiânia. 2 detalhes. Pelo menos para nós aqui com o recurso da TV, acabou sendo pênalti, né, do gelado. A gente não teve o recurso, foi da repetição do lance do pênalti, do possível pênalti a favor do Vila. Mas assim, você já vinha falando sobre isso e falou mais uma vez sobre essa questão de não gerar, né, uma derrota não gerar algo maior do que ela realmente representa, para não ter crise nem nada. Cabe à diretoria, cabe ao Vila fazer o quê? Já que você destacou aí também a importância do torcedor nesse processo para poder continuar contribuindo com o Vila nos jogos em casa. Hugo, boa tarde. Não, da nossa parte é cobrar o que tem que ser cobrado, porque aqui às vezes as pessoas acham que pelo fato de você não expor as coisas no microfone, você não tem um ambiente de cobrança. Não, o ambiente nosso de cobrança existe. E ela é dura. O treinador é questionado por que muda um jogador, por que às vezes não faz a convocação de uma determinada forma. Aqui tem cobrança. Tem cobrança no jogador, que às vezes tem que simplificar o jogo e às vezes
está querendo enfeitar demais e assumindo risco desnecessário. Aqui tem cobrança de todas as formas, porque às vezes a gente não usa microfone para ficar falando. Então, internamente tem a cobrança porque a gente precisa voltar a vencer. A gente precisa voltar a vencer, a gente precisa recuperar esses pontos perdidos, porque eu considero um ponto perdido. Você sai da sua casa, você viaja, você sai com um ponto na bagagem. E esse ponto, no mínimo, esse ponto você tem que voltar com ele para casa. Isso não aconteceu. Então nós temos a obrigação de vencer o próximo jogo, com todo respeito ao Sampaio Corrêa, que é um adversário dificílimo. Nas 2 últimas Série B, eles venceram a gente uma vez e ano passado empatou conosco. Então nós precisamos muito do apoio do torcedor. Então da parte do torcedor é aquilo que eu faço, você vai oscilar. Aí vai ter momentos que o torcedor vai carregar o clube no colo. E vai carregar com aquela energia, com aquele espírito positivo, recuperar bem esses atletas e que o torcedor, igual eu falei no último jogo, que o torcedor que foi no último jogo vá nesse próximo jogo, que nós vamos ter certeza de casa cheia, que nós vamos ter certeza de ambiente positivo e que nós temos que lutar bastante para que a gente possa fazer valer essa confiança, fazer valer essa presença do torcedor. Então, eu peço encarecidamente, e aí às vezes as pessoas, alguns vão criticando, que às vezes a gente não pode ficar criando moça, é justamente que às vezes vai perder um jogo dentro de casa, e às vezes o torcedor vai começar a olhar com desconfiança. Não é isso. Nós vamos ter oscilações. Até o momento, nós éramos o único invicto na competição. Mas nós sabemos da nossa realidade, pezinho no chão, cada jogo tem que ser 200%, e com o apoio do torcedor, é fundamental. Então, presidente, eu penso a sua questão para mudar o assunto, o jogo terminou agora, mas porque foi um assunto que ganhou uma repercussão muito grande durante a semana em Goiânia, principalmente na torcida do Vila. É evidente que o senhor tomou conhecimento dela, que foi uma declaração do ex-presidente do Goiás, o doutor João Bosco Luz, que inclusive até aqui na rádio ele disse que foi mal interpretado, onde ele levanta uma situação de suspeita que o Vila poderia estar sendo beneficiado pela arbitragem, depois que o senhor agiu muito bem, né, fazendo a situação da manipulação de resultados no futebol brasileiro. Enfim, primeiro, como que o senhor viu essa declaração e se te deixou chateado levantar essa dupla interpretação através de um advogado que é muito conceituado no ramo jurídico, que é o doutor João Bosco Luz, que é ex-presidente do grande rival da equipe do Vila, e se ele chegou a conversar diretamente com o senhor, se desculpando, né, em relação a essa publicação que depois, pouco tempo depois da repercussão, ele acabou apagando. Presidente. Vamos lá, Geninho. No mesmo dia da publicação, tinha um amigo em comum que estava com ele, e ele já se posicionou que ali naquele primeiro momento ali gerou uma má interpretação, e ele se posicionou de que não era naquele sentido que muitas pessoas estavam falando. Então, assim, se a pessoa já justificou, se gerou a dupla interpretação, isso aí para mim é fato superado. Eu tenho que preocupar com o Sampaio Corrêa, pedir para o torcedor dar esse apoio e assim, na minha opinião, nós somos muito confortáveis em dizer, né, cara, porque eu acho que poucos clubes no Brasil foram mais prejudicados do que o Vila. Então, vamos dizer, dificilmente a gente vê benefício em favor do Vila. Então, se ele justificou uma pessoa que merece respeito, é fato superado da nossa parte. Gente, e presidente, me ouve, Hugo? Agora sim, Hugo, o Massad aqui de volta. Em relação, até você fez aí uma avaliação do que foi o jogo, né, de hoje, a derrota do Vila, que não foi tão bem assim. É algo que chega a preocupar nessa questão de cobrança que você fala da própria diretoria, da própria comissão técnica, grupo de jogadores, ou você acredita que foi algo eventual a forma com que o Vila atuou hoje, Hugo? Não, tem que ter a cobrança, não fomos bem. Como eu disse, a lógica do futebol é muito simples. Você perde um jogo de 1-0 e o seu goleiro ainda sai como o melhor jogador da partida, você não foi bem. É pontuar, fazer as reflexões pós-jogos, aqui existe a cobrança, só que aqui é no ambiente interno e a gente precisa nos movimentar, ver onde que erramos e não cometer os erros já na próxima partida, que é uma partida super difícil e muito importante para nós. Presidente, boa tarde, aqui é o Robson, tudo bem? Parabéns pelo início de campeonato aí maravilhoso.
Hoje, infelizmente, não manteve aquela regularidade. Eu queria enaltecer só essa campanha do Vila, né? Dizer que o começo é maravilhoso, hoje foi um jogo atípico. E queria entender por que, se você sabe, claro que você sabe, você está no dia a dia, o Vitor Andrade, que é um jogador que decide muitos jogos, não foi relacionado hoje. Boa tarde, meu amigo Hugo Jorge Bravo. Boa tarde, Robson. Isso aí é questão que nós vamos resolver internamente. Você me conhece, né? Você sabe o que está passando na minha cabeça. Hugo. Mais alguma pergunta, Massad, Janinho? Hugo. Agora sim saiu aqui. Presidente, e você não pode antecipar nada? Houve algum problema, então, em relação a essa última questão aí, do Vitor? Não tem. Não, isso é questão que você resolve internamente, entendeu? Por exemplo, vou ficar justificando aqui porque um atleta não vai, porque que o atleta deixou de ir, né? É internamente. Isso aí que nós vamos resolver. Que a gente resolve, questiona e vamos dizer, enfim, não tem que ficar falando no uso rádio para ficar falando coisa que tem que ser resolvida em quatro paredes. Beleza, então. Beleza. Muito obrigado ao presidente Hugo Jorge Bravo, pelo menos aqui da nossa parte.